Quem trouxe a Bíblia? Então, abre em Mateus, né? Mateus capítulo, o 9, versículo 30, capítulo 9, versículo 36, né? Nós vamos abrir em 3 lugares. Para quem acompanhou a missa nesse final de semana, para quem prestou atenção em tudo que o Zé comentou aqui agora, ele fez a leitura, né, do Evangelho de domingo, e eu quero que vocês guardem algumas frases que a gente precisa guardar no nosso coração. Quando Jesus, está escrito assim no versículo 36, ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Nós estamos vivendo a geração do cansaço. Todo mundo que se encontra cansado. Como é que você está? Morto? Estou cansado. Não dormi, estou trabalhando demais, estou correndo demais. A palavra que você mais escuta, estou cansado. Estou falando alguma mentira? A sociedade do cansaço. Até as crianças estão cansadas. Seja por uma sobrecarga, 9 horas de festa no domingo, segunda-feira, estão mortos. Não consegue nem examinar, porque está morto, não consegue nem abrir o olho. A família está preocupada, não, teve um excesso. Então, por que estamos cansados? Vocês têm uma ideia? Pensem bem. Nós somos cristãos, todos fomos batizados. Somos irmãos. Podemos até não ter muita consciência, nem viver assim, mas somos irmãos. E formamos o corpo de Cristo. O que Jesus falou do cansaço? Vinde a mim, e eu... Estamos buscando o recurso no lugar certo? Então, é preciso a gente pensar. A nossa caminhada espiritual, a consciência que nós somos peregrinos, viemos dele, né? Viemos do amor e voltamos para o amor, nós temos um caminho. E nesse processo, desde o momento que eu fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, fui crismada, nós temos um caminho de conversão. Então, eu preciso entender, de verdade, olhar para mim e falar, o que está me desvitalizando? O que está tirando a sua energia espiritual? Por que você está sem, aquele povo está abatido? Por que se você é filho de Deus, está batizado, tem todos os sacramentos na mão, inclusive a Eucaristia, inclusive a adoração ao Santíssimo, por que você está sem forças e abatido? Está vendo que é para pensar? Fico imaginando o olhar, né? Uma das coisas que eu tenho vontade de ver é o olhar de Jesus. Quando ele olhou para aquela multidão, eu fico imaginando que se ele olhasse para nós hoje, falar, tudo acabado. Não fisicamente tão lindos, mas na alma. Por que abatido? Então vamos pensar nisso. Será que eu sou desvitalizada interiormente porque eu não confio no amor de Deus? Eu não confio que de verdade eu sou a filha única, o filho único, e que o olhar dele está sobre mim. 24 horas. Até enquanto eu durmo, ele toma conta do meu sono. Afinal, eu não acredito de jeito nenhum. Será que dentro de mim carrego tanta mágoa, uma ausência de perdão, que não me deixa caminhar? Aonde está o problema na sua vida? O que você perdeu? Às vezes eu perdi meu primeiro amor, que é Jesus, que eu estou falando do primeiro amor é Ele. Daquela paixão de quando a gente o descobre, se apaixona, e eu vou levando a minha vida espiritual igual uma tralha. E entre tantas coisas que eu sou, então, o que você é? Eu sou casada, eu sou professora, eu sou advogada, eu sou arquiteta, entre tantas coisas que você fala, não, também sou católica. Mas o que significa isso? O que isso muda, o que isso impacta na sua vida? Compreendem?
Porque enquanto eu não entender aonde está o problema, que eu estou adoecendo do ponto de vista espiritual, eu não tenho a cura. Porque eu não busco nem no lugar certo. Então, às vezes eu não confio em Jesus de jeito nenhum. Eu confio, mas eu não confio. Eu leio essa palavra de Deus, mas ela não é para mim. Essa multidão abatida não era eu. Cansada não era eu. Aí eu fico vendo hoje, né? Eu fico vendo os pais em exaustão no consultório, correndo loucamente. Os dois trabalhos não se encontram. Porque são motoristas, né? Assim, busca menino, leva menino, corre para lá, corre para cá. É uma agenda das crianças para cumprir, que eu já estou cansada para eles, tanta confusão. Aí você olha para todo mundo exausto. Eu não vejo mais prazer em sentar à mesa. É tudo, olha as horas, só correndo, olha os coitadinhos, os meninos tudo estressados. Você acha que eu estou brincando? Os meninos de 6 anos hoje tomam Ciodoro, para diminuir a ansiedade. 6 anos. Eu nunca vi isso, que a gente brincava de boneca, né? Eu não consigo compreender. Aí eu vejo todo mundo correndo e as famílias entristecidas. Eu não vejo alegria em ter os filhos, em congregar, estar juntos. É tudo com pressa, é tudo correndo. E aí o pessoal fala, não, eu estou morto, estou cansado. De quê? Correu para quê? Para onde? O que é que nós queremos com a nossa vida? Guarda uma coisa que eu vou dizer para vocês, que eu falo isso muito lá no CTI. Os dias sem alegria, sem uma gargalhada, são dias sem memória. Para e pensa o quão pouco você está rindo. De verdade. Aquela alegria por nada, do fundo da alma. Aquela alegria que é a assinatura de Deus dentro de nós. Então eu acho que a gente faz tudo correndo, a gente reza correndo, faz tudo correndo, beija correndo, fala com o marido correndo, tudo é rápido, porque eu tenho pressa, pouco tempo para dormir. Então a gente entra na igreja e sai da igreja do mesmo jeito. Não dá tempo nem de Jesus chegar perto, porque nós já vamos embora correndo, porque está com pressa, para nada. Então, quando a gente pensa no projeto inicial de Deus, o projeto inicial era assim. Lá em Êxodo, nós lemos na missa, domingo. A primeira leitura de Êxodo, vocês imaginam, o povo acampou de perto da montanha e Moisés só para conversar com Deus. Gente, isso é uma coisa surreal, né? Isso me deixa extasiada. Aí sobe Moisés. Deus orienta e fala, Moisés, olha, vocês viram o que eu fiz, porque eu carreguei vocês como sobre as asas de águia. Vocês cantaram aqui. E trouxe vocês até a mim. Então, agora se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha, toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Santo quer dizer separado. Então ele pegou a gente e separou, ok? Isso é ser santo. Ele pegou e separou. E vocês serão para mim um reino, misericórdia, um reino de sacerdotes. Então aqui Deus fez se eu tiver que traduzir esse evangelho numa palavra, qual que é a palavra? Deus fez o quê com o povo? Uma aliança. Ok? Muito obrigada. Deus fez uma aliança. E aí, a gente, no evangelho, na primeira carta dos Coríntios, carta aos Romanos, no capítulo 5, a gente vai entender por que ele fez isso. Paulo falou. Por que ele fez isso? Por causa do amor. Por que ele pegou esse povo, para fazer desse povo um povo de sacerdotes? Ele fez por amor. Paulo revelou aqui, está no carta aos Romanos, capítulo 5, e fala, porque quando a gente ainda era fraco, Deus nos amou. Quando a gente era pecador, quando a gente era inimigo de Deus, Deus nos amou. Então presta atenção, ele fez uma aliança, separou aquele povo para ser um reino de sacerdote, por amor, para o quê? Como é que traduz a palavra do evangelho desse domingo? Jesus viu o povo abatido, chamou os discípulos e falou, vai curar os leprosos, vai ressuscitar os mortos, vai, dá vida, avisa que o reino de Deus está próximo. Isso é o quê? Ele separou um povo para ensinar, fez uma aliança por amor, para que cumprisse uma
missão. Então foi isso que nós vimos domingo. Um povo escolhido, que aquele povo é só os nossos, né, ancestrais ali, povo escolhido, por amor, para fazer uma missão. Que missão? Qual missão? Qual missão? Nós não somos irmãos, Jesus veio fazer o quê? Revelar o quê? Que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai, que nos criou por amor, para vivermos no amor. Que a ausência de Deus vai gerar em nós tantas doenças. Então vai e anuncia a esse povo, que Deus está vivo no meio de nós. Vai e anuncia, devolve alegria ao povo, cura as doenças. Quantas doenças estão no corpo e são da alma? Vai, leva isso. Fala, não, filho, ele falou para mim, não, falou para os 12. Eu não tenho nada com isso. Não, é quem está falando hoje é para você. Para cada um, ninguém escapa desse. Quando a gente reza, né, na inocência, a gente reza assim, enviai, Senhor, operários, né, para a sua vinha, porque a messe é grande, os operários são poucos. Você fala, não, nós estamos chamando padre, né, freio, não, eu sei mesmo. Mas quando Jesus coloca essa missão em nós, porque hoje é cada um de nós, ninguém escapa disso. Filó, mas eu não tenho nenhum talento para isso. Ele não pediu nenhum talento. A gente acha que Jesus quer uma coisa grandiosa, maravilhosa. Não. Ele quer você dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde você estiver, vivendo como cristão, dando testemunho de que crê em Deus. Isso hoje em dia não é brincadeira. Anunciar Deus com a sua vida. A fé verdadeira é aquela que não contradiz pelos meus atos o que eu falo. Ok? Então eu não posso falar que creio em Deus e ter uma atitude de desespero. Ou eu creio em quem? Em Deus. Então eu não posso, a minha fé, ela tem que sustentar a minha vida. Compreende como é que eu tenho que passar por um processo de conversão? Então por que eu preciso me ver e falar, por que eu estou desvitalizada? Por que eu não consigo anunciar Jesus, se eu não consigo falar dele, pela minha vida? Por que eu não consigo ser dócil? Por que eu não consigo ser gentil? Por que eu não consigo ser generosa? Por que a fofoca me atrai tanto? E eu fico louca para falar dos outros. Nó, passou uma fulana, achei a roupa horrorosa. Estou louca para falar com alguém, que a roupa dela está horrível. Não guardo, não consigo guardar a língua. E São Tiago fala, o dia que a gente aprender a frear a língua, nós salvamos o corpo. Nós não conseguimos. Não conseguimos não julgar. Não conseguimos não condenar. E ele pediu para fazer isso no Evangelho. E se a gente, na verdade, nos mandamentos de Deus, se a gente quebra um, nós quebramos os 10. Porque, na verdade, os mandamentos de Deus correspondem a amar a Ele e amar o irmão, porque a gente transborda de amor por Ele. Então, compreende que a responsabilidade é sua da hora que você levanta. Então, a gente tem muito hábito de entrar nos lugares e fazer o sinal da cruz. Você entendeu por que você fez o sinal da cruz? Que a partir daquele momento, o que você falar, o que você pensar, o que você agir, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente faz tudo automático. A gente sai andando, está fazendo o sinal da cruz, não presta atenção não. Mas é em nome dEle. A gente deveria começar as reuniões e falar assim, que Deus inspire os nossos pensamentos e nos dê a graça de cumprir. Porque até para pensar, ter um pensamento bom, nós dependemos de Deus. Então, quando eu sou ofendido, quando alguém me magoa, me ofende, como é que eu dou um testemunho? Não matando, né? Não falando mal, não vingando, que a gente fica assim, mas você vai ver o que eu vou fazer na próxima. Não é assim? A gente é traído, quer trair. Alguém fez alguma coisa, eu falo, vou dar o troco. É isso que ele ensinou? Não. Dar testemunho de Deus, de que a gente é cristão, que a gente é cidadão do céu, que está aqui de passagem, não é uma brincadeira. Mas para que eu possa fazer isso, a minha vida tem que estar fundamentada em 4 coisas. Quais são? Porque não é do nada, é um processo. O meu processo de conversão, ele é diário. Então, são 4 coisas que a nossa vida tem que estar fundamentada. A primeira é na fé dos discípulos.
A nossa fé ela é apostólica, igreja católica, apostólica, porque veio dos apóstolos. Eles viram, eles foram testemunha ocular, eles caminharam com Jesus. Pode imaginar o que esses meninos viram. Quanta coisa eles fizeram. Então, eles viram, e nós acreditamos nisso. Então, na fé dos apóstolos. A segunda, na caridade, porque se eu sei que eu tenho um pai, você é meu irmão. É o mesmo Espírito em nós. A Eucaristia é a mesma que nós recebemos. Mesmo que eu te ache uma chata. É a mesma, é o mesmo Cristo. E outro dia eu estava falando sobre isso. Quando você está diante de alguém que ainda não conheceu Jesus, ao que você estiver diante dele, reze e adore Jesus que está preso nele, que precisa ser libertado. Olhando para ele, falo: Jesus, eu quero rezar para que o Senhor consiga ser libertado dentro dele, que o Senhor está aí dentro. Há um mistério que Deus habita em nós. Para que ele consiga permitir que o Senhor, a luz, passe a luz. É isso. Então, é a fé, o amor, a caridade, a Eucaristia. Nós temos que entender, gente, quanto nós somos agraciados, ter a graça de receber Jesus vivo todos os dias. Isso tem preço. Como é que a gente adoece ainda diante de Jesus vivo? Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz, é Ele. Na época da pandemia, nós da área de saúde sofremos mais do que a média, porque nós somos desamparados, porque foi considerado serviço essencial somente a supermercado e farmácia, e esqueceu que o homem também é um ser espiritual. E nós tivemos que enfrentar tudo que a gente não imaginou que ia ter que viver. A lutar com uma doença, um inimigo que a gente não via, que ninguém conhecia, que ninguém sabia de nada. E tínhamos que ir todos os dias. Fosse sábado, domingo, dia santo ou feriado. Nós fomos. Eu gravei muitos vídeos dentro da Santa Casa, para passar para o hospital inteiro, para que a gente não desistisse. Que mesmo que a gente morresse, a gente estaria cumprindo a nossa missão. Mas nós fomos desamparados. Então eu lembro que eu, com alguns residentes, ficávamos, se eu chorar, vocês não espantem, porque foi uma cena, era muito forte. A gente ia para a porta do Colégio Arnaldo, da igreja, da capela, ajoelhava no chão e rezávamos o terço, pedindo a Deus força para enfrentar o que a gente não sabia. E ficava muito triste, eu falava: Jesus, o Senhor está preso aí, a gente precisa do Senhor e não tem direito a ter acesso ao Senhor. Foi muito sofrido, mas foi muito sofrido, porque nós fomos sendo desvitalizados. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força, Ele é o corpo que nos põe de pé. Quantos mortos à nossa frente, quantas famílias que não puderam despedir de ninguém, e nós não fomos olhados, acudidos. Se esqueceu que nós somos corpo e alma, e a nossa alma ficou seca, árida, desidratada, desnutrida, porque não recebeu a vida que é Jesus. E aí eu fico lembrando do dia que me emocionou profundamente. Acho que foi um sábado, a gente estava no CTI discutindo um caso, e era uma discussão que incluía várias equipes. Eu lembro que estava o pessoal da oncologia, estava eu, estava a nefro, e de repente, no meio de tanta coisa pitando dentro do CTI, eu escutei um sax. Falei: gente, para, não é possível ter alguém tocando sax para nós lá fora. E quando eu cheguei na janela, foi uma das cenas que mais emocionou o CTI. Havia um santo sacerdote com Jesus. Então, ele estava com um ostensório imenso, e ele colocava aquele ostensório de frente à Santa Casa, e alguém tocou o sax, e ele abençoava. E naquele momento foi como trazer vida para a vida. Isso foi um testemunho desse, eu não sei quem foi esse sacerdote santo, que levou Jesus para nós.
Que Deus testemunhe que no meio daquilo tudo, que a gente não estava só. E aquele homem tocava sax, o CTI parou. Chorou todo mundo, porque estava todo mundo exausto. Exausto. Sem perspectiva que ia acabar. Porque a ambulância não parava de chegar. A ambulância a gente só olhava os pezinhos chegando, porque da janela a gente via um pé, e pelo pé a gente falava, vai morrer, não vai morrer, vai dar conta, não vai dar conta, porque a gente olhava a situação, né? E era uma coisa surreal, a gente só via ambulância chegando, a coisa parecia não ter fim. E aí eu lembro direitinho desse, que aí a gente ficou todo mundo na janela, para receber a bênção. Você via as carinhas do povo na janela, e o padre com o ostensório. Então eu sabia que Jesus não nos ia abandonar. Mas aquele foi um sinal visível, né? Era Ele vivo naquele momento, nos dando luz, força, coragem, falando de pé, que eu estou com vocês, eu não abandonei. A igreja pode estar com a porta fechada, mas eu, o Senhor, permaneço com vocês. Então foi dos momentos mais fortes da pandemia que a gente viveu, foi essa presença, e alguém teve a delicadeza de colocar um sax. Tocou o sax para nós lá fora, não teve medo de sair à rua, e levar esse conforto na alma da gente que estava lá, na luta, pela vida tinha outras doenças acontecendo, não era só Covid, tinha outras doenças acontecendo, a gente tinha que estar de pé para trabalhar. Então, a importância do momento desse, onde a presença da Eucaristia me lembra Jesus vivo, e hoje nós temos a chance de continuar tendo Ele vivo, e a gente comunga sem ter muita consciência do que nós estamos fazendo, e nós recebemos aquele que nos cura, aquele que nos sustenta, aquele que te ampara, aquele que te transforma, porque o objetivo é a gente depois ser um outro Cristo, né? Mas como é que eu vou ser? À medida que eu encontro com Ele, cada vez que eu encontro com Ele, é Ele que vai me trabalhando, e vai me incorporando nele, Ele que eu vou diminuindo, para que Ele cresça. E a quarta coisa, que eu falei que era a fé, a caridade, a Eucaristia, e a quarta coisa é a oração. A oração, gente, ela é o oxigênio da alma. Se vocês não rezarem todos os dias, é igual não comer todos os dias. A alma perde força. Como é que alimenta a nossa alma? Com a oração. Eu tenho que pegar a palavra, eu tenho que ler, tenho que guardar essa palavra, que ela é meu alimento, e eu tenho que falar com Jesus e calar. Quando vocês receberem a Eucaristia, Jesus faz essa queixa. Ele fala assim, quando você recebe uma visita na sua casa, importante, você coloca ela sentada, você vai para a janela ver quem está passando? Você concentra na visita, não é? As pessoas recebem a Eucaristia e ficam de olho quem está comungando, olhando o resto. Eu não falei com vocês outro dia sobre o silêncio dos olhos. Fecha os olhos na hora de rezar, concentra naquele que você está falando. Fechar o silêncio do ouvido, lembra? E eu tenho pedido demais, as igrejas estão muito barulhentas. Nós estamos na casa do nosso Pai. A gente está perdendo a consciência do sagrado. A gente tem que ter reverência. Temos que entrar na casa dele, a casa é dele. Quer conversar? É maravilhoso encontrar com os amigos e conversar lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro, não. E a gente precisa aprender a respeitar o outro quando está rezando. Porque às vezes eu estou rezando, o povo chega e fala assim, você está rezando, né? Estou. Mas atrapalha a si mesmo. Acredita que eu estou diante de um Deus vivo? Não, não crê. Porque para mim, para que Deus esteja presente, vivo, eu diante de alguém vivo, eu tenho que estar vivo diante dele, e presente diante dele. É uma relação, gente, a confiança não é numa ideia, é numa pessoa. A minha fé não é numa ideia, é numa pessoa. Jesus está vivo no meio de nós. Se eu não me sustentar nisso, como é que eu vou dar testemunho? Não dou, pois nem eu estou dando conta de mim. Eu preciso falar para mim mesmo, eu estou precisando de força para mim, como é que eu vou ajudar o outro? Não vou. Então Jesus conta com cada um de nós e não tem como a gente escapar. Mas isso é necessário que a gente esteja de verdade empenhado na nossa vida espiritual. A vida espiritual é uma coisa séria, isso não é uma brincadeira. Não deixe para descobrir isso na hora da morte. Descubra agora.
porque a gente caminha com Ele, Ele é aquele que é o nosso, Ele falou, eu caminharei com vocês como companheiro de caminhada para a eternidade. E se o fardo estiver pesado, eu carrego para você? Existe uma doçura igual a essa? Não, não existe. Não existe. Mas eu tenho que falar com o meu irmão da experiência de Deus. Eu encontro as pessoas aflitas, angustiadas, agoniadas, e falo com ela, eu tenho um tratamento para você? Tem. É Jesus. Vejo o povo aflito, agitado, nervoso. Falo, para, meu filho, por que você está assim? Estou angustiado, não sei que decisão tomar, Filó. Falei, mas tem uma pessoa que sabe. De graça, por enquanto ele é de graça. Por enquanto não tem fila, porque as pessoas ainda não acreditam que ele está vivo. Mas vai no Santíssimo e fala com ele. Fala, Jesus, eu preciso tomar uma decisão. O Senhor me ajuda? E às vezes quando você fala da palavra de Deus e fala o nome dele, as pessoas já começam até, às vezes chora, porque tinha esquecido. Chora porque sabe que é real. E fala, como que eu posso esquecer dele? E ele fará. E ele faz, e é maravilhoso a gente testemunhar que Deus faz. Que eu peço, Jesus me orienta, e Ele orienta. Que decisão eu tomo? E Ele mostra. Então, se vocês não viverem isso na vida de vocês, vocês vão passar o quê? Que cristão nós somos? Essa é a messe. É que nós temos que anunciar um Deus que é vivo. E que transforma a nossa vida, e que é a razão da nossa alegria, e que quando alguém perguntar, por que você é nessa alegria? Que remédio você toma para ser assim tão vitaminado essa hora? Fala, Eucaristia, amigo. Tem um corpo que me carrega, tem a audácia de dizer isso. Há um corpo que me sustenta, e é Jesus. Não tenha medo de dizer, não tenha medo de anunciar, sem agredir ninguém. Mas se alguém perguntar, como diz Pedro, se alguém te fizer pergunta sobre a razão da sua esperança, esteja pronto para falar. Quem me sustenta, quem me dá isso, é Jesus. Compreendem? Hoje Ele conta comigo e com você. Hoje, para que as pessoas entendam que nós temos que trabalhar para esse reino, anunciar um Deus vivo, anunciar que Ele é dono das coisas, dizer às pessoas, não tenhais medo, não desespere, quem tem Deus espera. Ele vai demorar, não tem importância, Ele tem o tempo dele. Ele é o Senhor. Entender que Ele é o Senhor de verdade. E aí a gente acalma. Tudo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Então nós precisamos de pedir o Espírito Santo de Deus que nos conceda sabedoria. Que nos encha de sabedoria. Que nos ajude no nosso processo de conversão. Para que a nossa vida tão simples, tão nada, possa ser luz para o nosso irmão. É preciso, mesmo que a gente seja uma seta torta, mal acabada, a gente não mostra, não é a gente mostra o autor, mas que a gente possa ter a convicção, a certeza de que Ele muda qualquer coisa. Ele é o Senhor. Anunciar isso, que essa história de amor é real, que a gente não é enganado. E tem uma pessoa que pode nos ajudar, que é a Mãe Santíssima. Ela nunca tirou os olhos de Jesus a partir do momento que Ele nasceu. Ela sempre teve os olhos voltados para Ele. Nós vamos pedir a ela que nos dê a graça de ter os olhos voltados para Ele. Pensar nele várias vezes ao dia. E falar com Jesus assim, pela manhã, já até falei isso com vocês. Como que o Senhor me sonha hoje? Como o Senhor me sonha hoje? Como é que o Senhor precisa de mim hoje? Aonde o Senhor quer que eu fale do Senhor hoje? Aonde tem uma terra árida precisando da sua água? Aonde tem alguém entristecido, deprimido, abatido, achando que a vida é esse nada? Aonde eu posso dar força e coragem para o outro e dizer, coragem? Nós temos uma grande e poderosa intercessora que é mãe, e intercede sempre agora, diante de um Deus que é de uma doçura incalculável, dessa misericórdia que transborda e que é um mistério na nossa vida, que nos deixou tudo para que a gente desse conta de ficar de pé, inclusive Ele mesmo, fica conosco. Então hoje eu vim cá dizer para vocês que essa missão que vocês rezam aqui é sua, é minha, é de cada um que está aqui hoje, e de todos os outros que irão nos ouvir. Os operários que Deus precisa é de cada um de nós. Nós somos os operários do reino.
esse reino que Ele quer trazer aqui no mundo. O reino já está acontecendo. Aonde dois estão reunidos falando dele, o reino de Deus está acontecendo. Aonde alguém faz uma obra de caridade, o reino de Deus está acontecendo. Porque o reino de Deus é amor. Aonde existe amor, Deus está. Então, que Deus nos dê a graça, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, a graça da nossa conversão. E vou pedir a vocês, chamem muitas vezes por dia o Espírito Santo de Deus. Jesus falou, chame o Espírito Santo através do coração imaculado da minha mãe, para que Ele te oriente, para que Ele te encha de sabedoria, para que Ele te dê a decisão certa, para que Ele te ajude pelos seus atos, pela sua vida, que as pessoas olhem aquilo que você está fazendo e dê glórias a Deus pela sua vida, e fala, essa pessoa me ajudou a entender que eu tenho um Pai, e que o caminho é esse. Nós temos que ajudar uns aos outros, revelar essa doçura que te transformou, que te colocou de pé, que te salvou quantas vezes, que te buscou em quantos descaminhos, que nunca desacreditou de você, e que ainda te espera a cada dia. Continua batendo a porta e dizendo, se você abrir, seremos amigos. Não perca a oportunidade de ser amigo de alguém, de tamanha doçura, de tamanho poder. Que Deus capacite a cada um de nós, na nossa vida mais simples, mais ordinária, no sentido de comum, a dar testemunho de que é um Deus vivo e que nos ama sem igual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tiver com a palavra de Deus, abre Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, que foi o Evangelho de domingo. Vamos ouvi-lo. Jesus disse, porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes, ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1/10, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes, por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes, ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo, esses últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles, amigo, não fui injusto contigo, não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Todas as vezes que vocês escutam uma parábola, Jesus tem um ensinamento escondido nela. Tem um momento que ele vai dar uma chave, né? Ele vai dar uma virada, e a virada aqui é exatamente na hora que ele paga os últimos, igualzinho ele combinou com os primeiros. Aqui é a grande virada. Nós vamos conversar sobre isso, mas é para a gente pensar. Qual é o sentido da gente escutar essa parábola hoje? Um pai de família saiu para mandar trabalhadores para a vinha, mandou cedo, mandou várias horas do dia, até faltando 1 hora para escurecer, pagou todo mundo igual. Quando a gente escuta uma parábola dessa, que a gente fala, esse pai de família é absolutamente injusto, porque apesar da gente ser cristão,
E essa parábola, ela vem nos dar uma sacudida, porque nós somos cristãos, escutando essa parábola, no nosso coração aparece um monte de coisa, um monte de pensamento. E a gente precisa perguntar: como é que eu de verdade estou como cristã? Como é que eu sou como cristã? Qual é o conceito de ser cristã nesse mundo hoje? Nós somos cristãos, estamos inseridos no mundo do mérito, da meritocracia. Então, a pessoa tem que ganhar de acordo com o que ela produziu. Esse é o mundo que nós estamos. Que tudo vale de acordo com o que você faz. Por isso as homenagens, por isso as medalhas, por isso a gente fala, bacana aquela pessoa que fez aquilo, mereceu, por isso ganhou. Nós avaliamos tudo no mérito. A pessoa morre e a gente vai falar as obras que ela fez, não é assim? Então, a gente está sempre avaliando o outro pelo tanto que ele produz. Aí, como é que nós, inseridos nesse mundo do mérito, escutamos essa parábola que Jesus vem quebrar tudo e trazer para nós uma única palavra, que se chama? O que vocês percebem? Como é que Deus se revela aqui? Qual que é a grande chave dessa parábola? Igualdade. É a gratuidade de Deus. Deus dá o dom gratuito. Ele nos criou por amor. E o amor que Ele tem à humanidade é um amor que não tem como ser pago. Okay? O que nós podemos fazer? Esse amor, quem dá o dom, quem é grato, que faz essa gratuidade, Ele simplesmente dá. Ele está esperando que você retorne. Inclusive, Ele corre o risco que a gente fale: tudo bem, você pode me amar, mas eu não quero nem saber que você existe. É uma opção. Mas Ele dá o dom para que, de forma que a gente se sinta amada, a gente aprenda a amar o irmão. E Deus quer a salvação de todos. Então, quando eu escuto essa parábola, eu tenho que pensar: como é que eu me vejo como cristã? Porque às vezes o meu conceito de ser cristão é o conceito do trabalho, do esforço. Eu trabalhei o dia inteiro, nós tomamos sol o dia inteiro. E aí tem uma turma que fica à toa, não faz nada. Olha o nosso conceito de ser cristão. Ou às vezes eu acho que ser cristão é renunciar. E falar: bem, faz esse povo que não tem nada, porque impede eles de fazer nada. A gente é cristão, Deus deu uns mandamentos. A gente corre um risco imenso de reduzir e fazer também na religião a meritocracia. E achar que porque nós temos ou fazemos alguma coisa, Deus nos deve alguma coisa. É a religião do ego, do farisaísmo. Nossa, mas eu faço tanta obra, já tanta coisa bacana. Então Deus vai fazer para mim também. Ele tem que me pagar. Eu estou falando alguma coisa que vocês não estão entendendo. Vocês não veem isso todo dia. Mas como que eu, que pago o dízimo, tenho grupo de oração, faço, aconteça, rezo o texto, vou à missa, aconteceu isso comigo? Deus está me devendo o quê? Está vendo como é que até na religião, a gente vai fazendo a religião do ego? Isso é um perigo. É um perigo. Porque quando Deus dá, Ele ama os filhos, Ele nos criou por amor. Por amor. E deu muitos dons, a primeiro é o dom da vida. E quando eu não entendo isso, e não trabalho, colocando Deus comigo, eu estou sempre de olho no outro. Fala: Senhor, mas olha o que só deu para o outro ali, ó. Isso desencadeia o que em mim? A inveja, o ciúme, a comparação, que é uma tragédia.
Ah, mas fulano sabe falar, sabe cantar, sabe. E daí, minha filha? Então, como que é impressionante, qual que é a importância da gente conversar esse assunto das parábolas do trabalhador da vinha hoje, para que a gente possa se ver como cristão. Então, como cristão, aquele que chega por fala, ô Senhor, eu estou aqui rezando, tem 10 anos pedindo uma graça, que a pessoa entrou agora, o Senhor já deu o negócio para ela. Oh. O Senhor está sendo justo, não. E ele combinou um denário, né? Ele não foi injusto, ele combinou o mesmo preço, a mesma coisa. O denário é a imagem e semelhança dele que nós somos, ele imprimiu em cada um de nós. Porque a imagem do rei é que está no denário. A gente ainda não entendeu que somos criados para ser filhos dele. E que ele nos prometeu e nos convidou para uma coisa que chama vida eterna. Nós não entendemos isso ainda. Que de verdade temos um Pai, e que de verdade somos irmãos, e que a nossa vida não resume a isso aqui. Não entendemos ainda. Não entendemos que se eu fui chamado lá no início, ou o outro foi chamado no fim, isso é um privilégio, por causa de quê? Qual que deveria ser a minha grande preocupação e a sua grande preocupação? Qual é? Qual? Qual deveria ser a nossa preocupação? Nenhuma? Nenhuma? Se nós somos irmãos, todo mundo conhece esse amor de Deus? Vocês acham que todo mundo conhece isso? Então a nossa preocupação, se nós somos irmãos, é trabalhar para a salvação da alma daquela pessoa que não sabe. Mas a gente não preocupa com a salvação das almas. E isso é uma batalha. Fala, que é isso? Nós temos que pensar nisso. É o reino de Deus. Nós já acordamos para Ele. Nós já tomamos consciência do denário, já recebemos o denário. Mas e o outro, e o meu irmão? Nós ainda não alertamos para isso, não é? Então, a gente ainda não se põe a trabalhar. Quando Jesus, Nossa Senhora e São José perderam Jesus por 3 dias, não gosto nem de pensar no sofrimento, nem dela nem dele, que perdeu ele por 3 dias. Somente as almas que já pecaram profundamente sabem o que é perder a Deus. E sabe da alegria que é poder vê-lo de volta, quando eles enxergaram ele, acharam ele no templo. Está em Lucas. O que foi que Jesus falou para a mãe dele e para o pai? Ela perguntou, por que vocês me procuravam? Por quê? Vocês não sabiam que eu tinha que estar preocupado com as coisas do meu pai? Então a gente precisa entender isso, que quando a gente trabalha com a consciência de que eu estou nesse mundo e que eu vivo esse mundo, esse período que eu estou aqui, junto com Jesus, com a consciência que eu sou filho de Deus e executo a minha obrigação, a minha função, aquilo que Ele me deu, com Ele, a vida passa a ter um sentido. Então você vê muita gente sem sentido, fala que a vida não tem sentido. Mas a minha vida tem sentido a partir do momento que eu coloco a minha vida para Deus. E tudo que eu trabalho é junto com Ele. Seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na empresa, seja onde você estiver. Nas suas relações sociais, seja onde você estiver, você vai fazer o trabalho da santificação. Você santifica o ambiente que você trabalha, você santifica a sua casa, você santifica as relações porque você está com Ele. E quando você trabalha com Deus, com essa consciência, você tem tempo de ter o olho estrábico e preocupar com o que o outro está fazendo? Não. Compreendem? Eu tenho que preocupar com aquilo que Ele me deu, eu tenho que fazer com que aquele talento possa render. É a parábola. Eu tenho que fazer aquilo render para quem? Para mim? Compreendem? Não é para mim, é para Deus. É diferente. Então, por que vocês me procuram? Não sabia que eu tenho que estar preocupado com as coisas do Pai? Já imaginou o dia que a gente acordar de manhã e de verdade estar preocupado com as coisas do Pai? De verdade tomar consciência
de que eu sou um trabalhador da vinha do Senhor? Que eu trabalho para que o reino de Deus aconteça? Falei, eu nunca pensei nisso. Acordo de manhã, tem tanto coisa para fazer. Menino para olhar, marido para resolver as coisas, trabalho para fazer, para prestar atenção que isso é o reino de Deus. Sim. Eu preciso fazer com que o reino de Deus aconteça aqui, agora, onde eu estiver. Então, se eu estou reunido mais uma pessoa, e se eu sou capaz de um sorriso, de um olhar, de um cuidado, de uma atenção, o reino de Deus está acontecendo naquele momento, naquele lugar. Porque o reino de Deus é amor. Deus é amor e gratuidade. Então, se eu tenho um gesto assim, o reino de Deus acontece nesse lugar, nessa hora. É assim que as coisas vão trabalhar. Compreendem? É dessa forma. Então, nós precisamos de estar de verdade preocupados. Acordar de manhã e falar, eu tenho que estar atenta com aqueles que ainda não despertaram, com aqueles que ainda não têm Deus como centro de verdade da vida, e que não correspondem, porque Deus não está preocupado se eu vou corresponder ao amor dEle, porque Ele não consegue ser outra coisa a não ser amor. Deus sempre vai dar, Ele sempre é esse ato de bondade. Ele não nos compara, não tem um filho igual ao outro, que Ele vai comparar. O que São Paulo fala para nós? O que você tem que você não recebeu? Então, que mérito a gente tem? Eu dei para mim algum dom? Não, tudo nós recebemos do Pai, para trabalhar no reino dEle. Só que nós pegamos as coisas e guardamos ou enterramos. Ao contrário, eu tenho que falar, Senhor, o Senhor me fez, e me colocou. Na verdade, a nossa grande missão é ser filho de Deus. O nosso caminho de santificação é a nossa profissão. É aonde você trabalha, é o seu caminho de santificação, mesmo que seja com moda, não é? A gente pode santificar. Então, seja com o que for que eu trabalho, eu posso santificar. Como? Sozinha? Não, com Ele, porque sem Ele, parabéns. Mas nada é nada, guardem isso, João 15. Sem mim, nada, mas com Ele, tudo. Então é preciso que a gente se liberte desses conceitos que a gente vem carregando. Ah, se eu rezar direitinho, se eu fizer todas as coisas direitinho, Deus não vai me castigar. Que Deus que é esse que vocês acreditam? O nosso Deus é Deus de amor. Ele nos criou por amor e quer que todo mundo se salve por amor. Ele quer todos os filhos junto do Pai, todo mundo com Ele. Se você já descobriu a importância, a beleza, a coisa maravilhosa de poder conhecer esse Pai e caminhar com Ele, fale com seu irmão. Mas não para dar medo a Ele, ao contrário, para dar sabor à vida dele. Fala, essa vida sua está tão apagadinha, deixa eu te dar uma cor, deixa eu te dar emoção, está meio apagado, deixa eu te apresentar alguém de emoção, chama Espírito Santo, coisa louca, nunca cansa. Conversa, ensina, mostra um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus da gratuidade. Não igual a gente que dá as coisas para o outro já pensando, contabilizando, será que ele vai fazer o que em troca? Esse não é o amor de Deus. Por isso que essa parábola, ela dá um soco em nós. Porque quando o último recebe a mesma coisa, somente Deus é bom. Deus dá em abundância. Nós é que medimos, nós é que somos miseráveis. Nós é que somos avaros. Deus não. Deus é mão aberta. Ele é Pai. Ele doa. Mas o dia que a gente precisa começar a se preocupar com essa pergunta de Jesus. Não sabias que eu tenho que estar atento às coisas do meu Pai? Desde quando isso já foi uma preocupação na nossa cabeça? Nós levantamos e preocupamos só com a nossa subsistência. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar comida, eu tenho que... nós somos mais do que isso. A vida que nós somos chamados vai além de comer, de vestir. Vai muito além. Nós somos chamados para voar. Por acaso nós somos águia, Deus nos fez como águia. Por acaso nós somos perdidos aqui embaixo, com as asas meio quebradas. Mas nós nascemos para voar. É para voar. Os momentos que nos permite dar esses voos é a oração.
nos permite abrir o céu e falar, não é para aqui que eu sou feito, é para muito mais. É para muito mais. Deus não nos criou para pouca coisa, mas é para muita coisa. Mas enquanto vocês não se convencerem disso, não experimentarem isso, vocês poderão ensinar isso a quem? Nós não podemos passar uma ideia de um Deus mesquinho, de um Deus que vai estar lá contabilizando tudo que eu fiz ou deixei de fazer. Não é esse Deus. Nosso Deus é amor, bondade, gratuidade. Ele combinou com todos nós que nos criaria para a vida eterna. E que cada um de nós seria a imagem e semelhança dele. A imagem todos somos, a semelhança a gente é quando? Quando a gente se torna semelhante ao Pai. Porque a gente fala assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus, é mesmo? Imagem somos. E a semelhança, quando que nos tornamos semelhantes? Quando? Hã? Muito bem. Quando aprendemos a amar. O dia que Jesus fala, tudo que você fizer por amor, tá certo? Vai conseguir muita coisa através disso. Mas tudo que você fizer sem amor é tempo perdido. Vai avaliando quanto tempo nós perdemos. Porque aprender a amar não é fácil. Mas quando eu tomo consciência do tanto que eu sou amado, como é que eu faço com esse amor? Ele me dá esse dom para que eu passe esse dom para frente. Então eu sou amada para amar. Olha como é que o dia que a gente compreender isso, como é que o mundo fica melhor. Então nas minhas relações, né, lá no trabalho, na minha casa, se eu levantar disposta a amar, que essa é a marca do reino, tudo melhora. Eu paro de implicar com o outro, porque às vezes eu invejo tanto o outro, que eu já criei uma barreira com o coitado, que nem está sabendo que está sendo invejado, eu estou querendo matá-lo. Estou com ciúme, que ele está prosperando, estou bravo porque ele é feliz, e vou morrendo dentro de mim, porque a inveja te corrói, ela te mata, te deixa irritado, mal-humorado. A pessoa te cumprimenta, você fala, nem responde. A pessoa fala, viu que dia lindo, não estou vendo nada bonito. Para que esse mau humor? Pela inveja. A pessoa que é amada, que carrega o amor, ela é de bem com a vida, ela é feliz, não se compara com ninguém, porque não tem Deus, não vai nos comparar. Diante de Deus, já nós somos filhos todos iguais, absolutamente iguais. Então que privilégio poder despertar para isso e de verdade trabalhar para o reino dele, de verdade estar preocupado com a salvação das almas, de verdade, lutar para que as pessoas descubram esse Deus de amor, tenham uma qualidade de vida muito melhor, saiba que tem um Pai que pode se amparar, revela isso para o outro, que não precisa nada se preocupar, tudo eu posso falar com o meu Pai, que hora que eu for rezar, só contar para ele, isso é rezar, isso é oração. Você vê o povo angustiado, triste, deprimido, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, depois remédio para permanecer acordado. Conta para ela que se ela receber uma Eucaristia, ela está curada. Tenha ousadia de falar isso. Que Jesus possa ser o tema das nossas conversas, a gente nem toca nesse assunto. Filó, mas é porque hoje é delicado falar de Deus, não é delicado com nenhum. A gente é um bando de cristão acuado. No dia que a gente levantar o peito e falar em quem cremos, a gente é que vai acuar o outro. Nosso Deus é vivo, Ele é a mesma ideia. E Ele é o Senhor do universo. Esse é o Deus que cremos. Esse é o Deus que pôs você aqui hoje. Esse é o Deus que nos mantém de pé. Esse é o Deus que eu creio. Que eu falo e Ele escuta. E age se a gente não atrapalhar Ele. É assim. Que nós somos filhos e filhos amados. Que esse amor que Ele tem por nós é eterno. Nada que a gente pode fazer pode mudar o que Ele sente por nós. Que ninguém consegue nos tirar da palma da mão dEle. A gente tem medo de quê? Como diz Paulo, se eu vivo para Ele. Se eu morro para Ele, estou com Ele sempre. Por que estamos tão acuados? Nós temos que ter alegria de pertencer a esse Deus, alegria de poder trabalhar por Ele, não ter medo de alguém falar, nossa, mas você segue os mandamentos? Fala, meu filho, deixa eu te contar, mandamento foi a cartinha que Deus mandou para mim, que Ele é meu pai, sabe que eu não presto, falei, minha filha, vou te dar uma orientação, não mexe com isso não, minha filha, aqui, deixa eu te contar, me ama acima de tudo, e cuida do seu irmão,
Não mata, não fala mal, não julga. Não fica querendo as coisas dos outros. Por que está querendo o marido da outra, a mulher do outro, a casa do outro, a roupa do outro? Para que é isso? Te dou o que você precisar. Para que querer a coisa do outro? Isso. São simples. Isso é regra de viver bem. Presta atenção para você ver. Só os 3 primeiros referentes a Deus. O resto é tudo uns aos outros. Ele está me ensinando a ser feliz nesse mundo, a não arrumar confusão com ninguém e viver olhando para quem? Para Deus, mas preocupado com o irmão. Então a gente pisa no chão e olha para o céu, pisa no chão e olha para o céu. Fala, Senhor, me ajuda a ajudar meu irmão. Como é que eu falo com ele para poder buscá-lo para o Senhor? O Senhor conhece ele, porque ele é seu filho. Me ajuda. Me ajuda a ter a atitude certa. Me ajuda a cuidar dele. Me ajuda a ver como é que ele se sente amado. Porque tem gente que se sente amado só levar um presente. Tem gente que se sente amado só dar um abraço. Tem gente que se sente amado só falar, nossa, seu cabelo está lindo. Mulherzinha, então até muda de pose. É assim. Como é que eu vou atrair essa pessoa para o Senhor? Me ajuda. Não na falsidade, de forma alguma. Não é para mentir. Mas me ajuda como que eu acho o caminho do coração dela, que o Senhor sabe. Me ajuda. Eu tenho que buscar esse povo para o Senhor. Esse povo aí, que o encardido está tentando pegar, não deixa que ele vença, Senhor. Que não vai vencer mesmo, porque Deus vencerá. Já venceu. Mas me ajuda a fazer com que, enquanto ela caminha, que ela caminhe melhor. Semana passada eu falei isso para vocês. É fantástico pensar que hoje pode ser o último dia. Tudo que a gente faz é melhor. Pode ser o último abraço, pode ser o último oi, pode ser a última coisa que eu posso dar para alguém, pode ser a última oportunidade de servir a alguém. Pode ser quando eu estou atendendo uma criança, eu falo, pode ser a última oportunidade de tirar a dor de alguém. Pode ser a última. Então, fazer bem feito, cuidar bem. Pode ser a última chance de dar alguma coisa para alguém comer e saborear. Pode ser a última. Comece a perceber como é que Jesus é delicado. Como é que ele vai pôr, nenhum dia você pode fazer o mesmo trajeto, ele não permite que repita. As pessoas que você encontra não são as mesmas. As oportunidades que ele te dá são únicas, é só naquele dia. Comece a prestar atenção nisso. Não perca a chance de falar de Jesus. Quando alguém fala, não, mas que animação tanto que você trabalha. E essa alegria que você trabalha. Vou ouvir me perguntar, o que você toma? Oh, corpo e sangue de Deus vivo. Dê à pessoa o desejo de querer. Desperta nela o desejo desse Deus que está sendo alcançado. Alguém te trouxe até Ele. Leve, busque alguém e ajude o outro a chegar até Ele. Às vezes a pessoa não sabe como chegar. Mas existe alguém que pode nos ensinar isso todo dia. Essa pessoa é ela. É Maria. Porque ela escutou ele falando isso. Ela sabe que a gente precisa se preocupar com as coisas do Pai. Ela viu aquele menino crescer. Ela é testemunha ocular de ver aquele menino crescer preocupado com as coisas do Pai. Então hoje eu quero encerrar pedindo a ela que quando ela perceber que a gente distraiu da missão, que é uma honra poder servir ao Senhor, é uma honra, que ela, quando perceber que ela é mãe, conhece cada um, quando ela perceber que a gente distraiu e que o mundo está nos chamando muito mais, e que nós estamos muito mais preocupados em ser elogiado, aplaudido, ter méritos diante do mundo, a gente ainda está tão preocupado em acumular as coisas aqui, apesar de você ver que vai deixar todas aqui, tudo vai ficar. Então, quando ela perceber que a gente está sendo seduzido, esquecendo das coisas de Deus, que ela chegue no nosso ouvido, sabe? Com aquele jeitinho dela manso, né? E puxe a orelha, mas daquele jeito delicado dela. E fala, não se esqueça, não se esqueça, que o tempo que você está trabalhando não é seu. Esse tempo que Ele te deu não te pertence. O tempo que Ele te deu para trabalhar na vinha é dele. Esse tempo pertence ao nosso Pai que está no céu. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco.